Se você voltar aqui, 2 Coríntios, agora 11, a partir do verso 23, veja o que o apóstolo Paulo viveu no seu evangelho, na sua vida, né, como evangelista. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, jejum muitas vezes, frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, que é o cuidado de todas as igrejas. Gente, Paulo sabia o que era sofrer. Agora, eu vou dizer uma coisa a você. Se eu sou um Saulo, abandono tudo por amor a Cristo, e dizem que eu vou receber uma quarentena de açoites menos um, 39, eu acho que eu ia pensar assim, vou nada porque Deus vai mandar um anjo do céu para vir me proteger, porque eu estou cumprindo a vontade de Deus, porque eu larguei tudo por amor a Cristo, porque eu hoje vivo a verdade do Evangelho, eu me converti e aceitei Jesus como Messias, há tanto tempo esperado. Deus não vai permitir que me batam, Deus não vai permitir que rasguem a minha carne. Mas um dia prenderam o apóstolo Paulo e levantaram a chibata, e a carne rasgou, e ele sentiu cada uma delas. Ele foi apedrejado. E vocês sabem como era o apedrejamento naquela época, né? Não era só levar para fora da cidade e jogar pedra. Havia uma metodologia no apedrejamento. Levavam para fora e havia montes de pedras, pedras diferentes. O primeiro monte de pedras que as multidões pegavam eram as pedras lascadas. E eles esfolavam a pessoa com as pedras. Depois, eles pegavam pedras maiores, pedras grandes, com o objetivo de quebrar os ossos. E eles gritavam, não joguem na cabeça, não joguem na cabeça, para que ele não desacordasse, para que não matasse. Depois que o indivíduo estava esfolado e com alguns ossos quebrados, aí agora sim, as pedras com força e com violência, sem acertar a cabeça. Quando eles entenderam que ele já estavam deixando ele para morrer, seja Paulo, seja quem for, aí eles cessaram, para que o indivíduo lentamente e harmonia morresse. Foi dado como morto, porque esse aí já era. Ele sentiu cada pedra, fome, frio, nudez, assalto, prisão, chibata, chicote, pedra, tudo por amor de Cristo. E aí eu encontro o apóstolo Paulo dizendo assim, Senhor, por favor, tira o espinho da terra para mim. E Deus diz, não. Não. Vocês sabem que todas as relações humanas, elas só perduram se existirem trocas. Se você for amigo de uma pessoa e você só se doar, se entregar, ajudar, e você nunca tiver nada de retorno, em algum momento isso vai fragilizar. Essa relação vai fragilizar e pode até acabar. Mas não é só assim na amizade, é assim em todos os relacionamentos. Até na relação de pais com filhos. É assim com o marido, com a mulher. Para que o relacionamento exista e seja saudável, precisa haver trocas de benefícios,
Isso não é relação por interesse. É que é assim que funciona, o mecanismo é esse. Só que a relação de Paulo com Deus não foi assim. A relação foi: Paulo, você me entrega tudo, e não é que você não vai ter nada, é que você vai sofrer como um cão. Só que eu vejo esse indivíduo que tinha tudo para se revoltar, porque a única coisa que pediu recebeu um não, ele dizendo assim: para mim morrer é lucro, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé, desde já a coroa da vida está preparada. Essa leve e momentânea tribulação que a gente passa aqui na terra, a visão dele, como ele encarava as coisas da sua vida, me parece ser diferente da forma como a gente encara as coisas no nosso dia a dia. Agora, o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo pode receber o dom de Deus, eu não. O apóstolo Paulo pode receber uma porta fechada dizendo: não, a minha graça te basta. Mas quando Deus diz não para mim, aí, porque Senhor, a minha fé está abalada, o meu filho que não conseguiu o estágio, o outro meu filho que não passou no vestibular que ele queria, e agora está sofrendo, e eu estou sofrendo também, porque Senhor, que ele não passou na faculdade que ele tanto queria, que ele tanto estudou, que injustiça, que tristeza, por que isso? A gente não entende, e a gente se consola dizendo: lá no céu a gente vai entender. Querido, por que Jesus pôde sofrer tudo que sofreu e eu não posso sofrer nada? Por que Jesus teve que entregar tudo e eu não preciso entregar? Por que o apóstolo Paulo pôde sofrer o que sofreu e ainda estar bem em toda e qualquer situação, como ele diz em Filipenses 4? Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Sei o que é ter abundância e sei o que é passar fome. Sei o que é ter tudo e sei o que é ter nada. Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo podia cantar na prisão, não como uma retórica teológica, bíblica. Ele cantava porque realmente ele estava ali louvando o nome de Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. O João Batista pode ser decapitado, eu não. Pedro, todos os discípulos podem passar pelo que passaram, eu não. Sabem, queridos, eu tenho sentido no meu coração uma coisa que para mim é muito forte, e nem todo mundo entende. Mas as mensagens que eu tenho pregado, que eu tenho falado, eu tenho a plena convicção interior de que elas não são minhas, são bíblicas, mas que precisam ser ditas. Porque todos nós sabemos que Deus nos ama. Todos nós sabemos que Jesus viria morrer por uma única alma. Tudo isso é verdade. Mas é parte da verdade. A outra parte é uma parte de difícil digestão. Mas cristianismo é isso. Cristianismo é a negação do eu. Cristianismo é estar preparado para o sofrimento. Cristianismo é negar o mundo. Cristianismo é lutar contra você o tempo inteiro, todo o tempo. Cristianismo é a negação total e restrita desse mundo. Cristianismo é amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. E estarmos preparados para toda e qualquer situação. Queridos, diante de nós está começando a se levantar um tsunami. E você sabe que o tsunami é esse processo, né? Ele primeiro recua, né? E depois ele vem. Ninguém reagiu. Esse é um silêncio que me dá medo.
aquele silêncio que a gente não sabe o que vem. Mas um dia, quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele disse assim: nos últimos dias, vocês passarão pela angústia de Jacó. É uma angústia como nunca existiu e nunca mais haverá. Mas a gente foca numa palavra chamada conforto. Conforto espiritual, conforto emocional, conforto financeiro. Esse é o objetivo da nossa vida. Conforto. A zona de conforto. Eu tenho que estar nela. Eu tenho que estar nela. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu sei que tem gente que vai me condenar, outros vão me criticar, outros vão discordar. E duas pessoas vão entender o que eu vou dizer. Mas por amor a essas duas pessoas eu vou falar. Cristianismo está muito mais ligado a sofrimento do que a conforto, sucesso e prosperidade. Muito mais. E agora a bomba que eu vou jogar para cima de vocês. Se está tudo muito bom e certinho na sua vida, alguma coisa está errada. Se está tudo muito bom, cuidado. Porque é exatamente esse pensamento que eu encontro na igreja de Laodiceia. Sou rico e de nada tenho falta. Está tudo bem. Eu tenho uma boa família, eu estou na igreja, eu sou um dizimista, eu até passo lição de escola sabatina, eu divido lá com o irmão lá, que sábado um, sábado outro. Quando é a minha semana eu estudo, quando não é a minha eu não estudo. Mas eu vou levando, tudo bem. As coisas estão bem, o mar está para peixe, a economia do Brasil está boa, o desemprego caindo, as pessoas crescendo, o salário mínimo aumentando, o dinheiro chegando na mão do povo, os pobres estão conseguindo consumir dentro de shopping, e a gente está indo assim, ó. E aí a minha vida está tudo muito calma, está indo tudo muito bem. Sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente lê o livro de santificação, a gente descobre o seguinte: quanto mais perto de Cristo eu estou, mais eu vejo quem eu sou. Mais eu vejo os meus pecados, porque eu estou mais perto. Quanto mais perto de Cristo, mais eu vejo que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu preciso crescer, que eu preciso aumentar a minha espiritualidade. Porque mais ou menos, as mulheres vão me entender melhor. Se você quer ficar feliz, não ligue todas as luzes do banheiro para se ver no espelho, né? Faz assim uma meia luz. Aí você fala assim, nossa, até que hoje está bonito, né? Assim está certo. Agora põe um monte de luz ali. Aí você vai falar assim, Senhor, não vou sair de casa. Não dá para sair de casa. Quanto mais luz, mais a gente vê imperfeição. Quanto menos luz, quanto mais penumbra, aí vai desaparecendo um monte de coisa. Ruga, estria, celulite, desaparece tudo. Que não dá para ver. Se eu estou perto da luz, eu enxergo as coisas e eu vejo os defeitos, as falhas. Então, se o meu sentimento é de que está tudo bem, é porque eu estou na penumbra. Está tudo bonito. Se a tua vida assim espiritual, você fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa linda, o negócio está indo tudo bem, a família, cuide. Porque o sentimento de inquietação, ele é constante na vida do cristão. É um indivíduo que é inconformado com o mundo, é inconformado com as coisas desse mundo, é inconformado com a TV brasileira, é inconformado com o rádio, é inconformado com os jornais, é inconformado com a revista, é inconformado, ele não aceita, porque ele não é daqui, porque ele não gosta daqui, porque ele não aceita essas coisas daqui, ele está sempre angustiado, dizendo assim, eu preciso ir para o céu,
Eu não quero mais esse buraco, eu não quero mais esse lugar. Agora, se aqui eu me acostumo, esse é o grande problema. A gente se acostumar com o lixo. E a gente achar que o lixo é bom até o cheiro, não é tão ruim assim. Antes eu achava ruim, agora até que não está tão ruim assim, até que eu estou começando a gostar. Esse lugar não é o nosso lar, não é a nossa casa, não é a nossa pátria. Nós temos um outro lugar para ir, um outro lugar para morar. O seu lugar, o lugar da sua família é lá. O lugar dos seus filhos, dos meus filhos, é lá. É para lá que nós estamos indo. E nós precisamos começar a nos desprender, a jogar fora tudo aquilo que é desse lugar. Porque desse lugar não vai nada para o céu. Nada vai para lá. Nada. Eu preciso aprender a amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. E odiar as coisas que Deus odeia. É não suportar o pecado, o mal e as suas bilhões de apresentações. Eu preciso buscar isso na minha vida. E para encerrar, se um dia Deus falar não a você, reaja como o apóstolo Paulo. O texto que nós lemos diz assim: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Estaria o cristianismo fazendo apologia ao masoquismo? Não, porque o verso não termina onde eu parei. O verso continua dizendo assim: nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Ele não tinha, obviamente, prazer em ser apedrejado, em ser chicoteado ou preso, em passar fome, não é isso. Mas quando ele passava tudo isso por amor a Cristo, aí então ele dizia: agradeço ao Senhor por ter sido achado digno de sofrer por Cristo. Um indivíduo que entendeu que sofrer por Cristo é um dos grandes privilégios que nos é dado nessa vida. Só que a compreensão prática, racional e emocional disso só tem com maturidade espiritual. Com maturidade espiritual. Não é assim. Não são coisas que a gente pesca no rio. São coisas que a gente cultiva por anos na nossa vida até entendermos. E aí ele diz: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Gente, a Bíblia mais uma vez caminha na contramão do mundo. O mundo prega que você tem que ser forte, você tem que ser melhor, você tem que fazer pós, você tem que ter mestrado, você tem que ter doutorado, você tem que ter pós-doutorado, você tem que crescer, você tem que matar um leão por dia, e você tem que correr atrás de tudo, você tem que ser forte, você tem que vencer. Agora a Bíblia diz assim: não. Porque se você quer ser forte, você vai ser fraco. Mas se você for fraco em Jesus, Ele vai ser sua rocha, intransponível, impenetrável. E aí então você vai se fortalecer. Se Deus falar não a você, como já disse tantas vezes não a mim, entenda, os nãos de Deus são bênçãos disfarçadas. Talvez se Deus tivesse tirado o espinho na carne de Paulo, talvez ele não tivesse concluído a carreira como concluiu. Deus sabe as razões pelas quais Ele não tira os nossos espinhos na carne. Um amigo meu é bipolar. E ele viu um testemunho de uma mulher na televisão que tinha, não era esse problema, o problema dela era outro, mas era gravíssimo e era para morrer. E Deus operou um milagre na vida dessa mulher. E ela está viva, bem, sangue no testemunho dela. E ele perguntava assim para mim: por que Deus não faz um milagre desse na minha vida? Por que Deus não tira essa bipolaridade de mim? Assim, é sobre-humano. Porque eu não quero estar em depressão, e eu estou. Eu não quero estar na mania, eu estou. E eu vivo esse pêndulo, e isso para mim é a pior coisa que pode existir. Mas até hoje Deus disse
Não. Não. Aceite os nãos de Deus. Se Jesus recebeu os nãos do Pai, se Paulo recebeu os nãos do Pai, se João recebeu, se Pedro recebeu, por que eu não vou receber? Os nãos de Deus são bênçãos disfarçadas. Lembre-se sempre, o objetivo de Deus é levar você para o céu. O objetivo de Deus é levar você de volta para casa. E se Ele tiver que dizer não para você a vida inteira, para que saudade Ele vai dizer. Se Ele tiver que dizer sim para você ser salvo, Ele vai dizer. Tudo Ele vai encaminhar para a sua salvação.